Sergei Lavrov acusa o Ocidente de apenas defender o direito internacional quando tal serve às suas necessidades. Já Volodymyr Zelensky diz que a Rússia está a cometer genocídio na Ucrânia e acusa a ONU de ser ineficaz. Enquanto a batalha continua acesa, Volodymyr Zelensky prossegue a luta com as palavras. No Conselho de Segurança da ONU, o presidente ucraniano deixou claro que é a Rússia quem está a cometer genocídio no país. Desde o início da agressão em grande escala lançada por um Estado que ainda é, por alguma razão, membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, passaram 574 dias de dor, perda e luta. A Rússia matou dezenas de milhares do nosso povo e fez milhões de refugiados. Mas não só o inimigo principal foi alvo de críticas. Zelensky deixou também duros recados à Organização das Nações Unidas. A humanidade já não mantém as suas esperanças na ONU quando se trata da defesa das fronteiras soberanas das nações. O líder ucraniano disse estar grato a todos os países que reconheceram a agressão russa como uma violação da Carta das Nações Unidas, mas lamenta que nada tenha mudado para a Rússia neste organismo. Para Zelensky, deveria existir um novo mecanismo de prevenção de conflitos que passe por retirar o poder de veto quando qualquer membro demonstra agressão, um direito que Moscovo ainda possui. Entretanto, e à margem da Assembleia Geral da ONU, a mulher Olena Zelenska apelou ao regresso das 19 mil crianças ucranianas alegadamente raptadas pela Rússia. Para amanhã está ainda previsto um encontro entre Zelensky e Joe Biden, em Washington, e sabe-se que os Estados Unidos planeiam um grande anúncio de apoio à Ucrânia. Enquanto isso, do outro lado, Vladimir Putin anunciou hoje uma visita oficial à China, em outubro, a convite de Xi Jinping, naquela que será a primeira viagem ao país desde o início do conflito na Ucrânia. Já Portugal mostrou-se hoje disponível para entrar em novas coligações de apoio a Kiev, sobretudo de treino militar, num anúncio feito pela voz da ministra Helena Carreiras. Ainda em defesa da Ucrânia, Portugal foi hoje um dos 32 países a falar no Tribunal Internacional de Justiça, onde rejeitou os argumentos russos de um alegado genocídio no leste da Ucrânia para justificar a invasão. No terreno, os olhos estiveram postos na Crimeia. Um ataque ucraniano, confirmado por Kiev, contra a ocupação das forças russas, levou hoje novamente ao fecho da ponte de Kerch. Já em Belgorod, os russos denunciam o registro de uma vítima mortal civil e de um ferido e 3 povoações sem eletricidade após bombardeamentos ucranianos. Um bebê de 1 ano morreu com uma overdose de fentanil numa creche dos Estados Unidos. As autoridades acreditam que as crianças do estabelecimento escolar estiveram expostas várias horas a partículas desta droga sintética. 2 pessoas, incluindo a proprietária, foram detidas. Nicolas Dominici, de 1 ano de idade, tinha entrado na creche Divino Ninho, no Bronx, na cidade de Nova Iorque, há cerca de uma semana. Na passada sexta-feira foi encontrado com um quadro de overdose por fentanil, um poderoso opioide 50 vezes mais forte que a heroína. Ainda foi transportado para o hospital, mas acabou por morrer. Outras 3 crianças, entre os 8 meses e os 2 anos, foram transportadas para unidades hospitalares com sintomas semelhantes, tendo-lhes sido administrado Narcan, um medicamento que reverte aquele diagnóstico, acabando por sobreviver. As buscas à instalação revelaram 1 quilo de fentanil escondido por baixo de uma carpete na qual as crianças tinham estado deitadas momentos antes. A polícia encontrou ainda equipamento utilizado para prensar e embalar droga. A polícia acredita que as crianças tiveram longas horas expostas a partículas daquela substância. Na tarde de sábado, as autoridades acabariam por prender 2 pessoas, incluindo Gray Mendes, de 36 anos, proprietária da creche. As imagens de vigilância permitiram verificar que, ao se aperceber do estado de saúde dos bebés, a mulher ligou ao marido antes de contactar os serviços de emergência. O homem, que também já está a ser procurado pelas autoridades, foi visto a levar vários sacos do estabelecimento de ensino. Christian Bruckner vai ser julgado na Alemanha por 5 crimes sexuais. O suspeito do desaparecimento de Mehdi encontra-se a cumprir uma pena de 7 anos.
A lista é extensa, mas de fora está ainda o desaparecimento de Madeleine McCann. Christian Bruckner está atualmente a cumprir uma pena de 7 anos pela violação de uma mulher e vai ser julgado na Alemanha por mais 5 crimes sexuais, todos praticados em Portugal entre 2000 e 2017. A decisão já foi comunicada pelo Tribunal Superior do país, fica agora apenas por decidir a data do julgamento, mas não deverá começar até 2024. Os procuradores do Ministério Público acusaram o homem com 46 anos em outubro. Apesar de terem ocorrido em terras lusas, os crimes nunca foram investigados pelas autoridades portuguesas. A CNN avança que no conjunto de processos está o assédio a uma criança britânica de 10 anos na praia da Salema, em Vila do Bispo, um mês antes do desaparecimento de Madeleine e a escassos quilómetros de distância. O suspeito será ainda julgado por se ter masturbado em frente a várias crianças num parque infantil em Messines, quase 20 anos depois. Este último caso foi aberto ainda em Portugal, mas acabou arquivado por o suspeito ter sido extraditado para a Alemanha. Em 2020, as autoridades portuguesas ainda tentaram reabrir o processo, mas sem sucesso. O caso ficou na alçada da polícia alemã. O principal suspeito do desaparecimento de Maddie vai ainda ser julgado pela violação de uma irlandesa na Praia da Rocha, em Portimão. Bruckner já tem cadastro pelo mesmo tipo de crime e em Portugal e está agora preso por ter violado uma mulher de 72 anos norte-americana na Praia da Luz em 2005. Apesar de todos estes dados e de em maio as autoridades terem estado no Algarve à procura de mais provas, o Ministério Público alemão ainda não conseguiu qualquer avanço sobre o caso Maddie. Olhamos agora para outros destaques da atualidade internacional. O Azerbaijão e a Arménia chegaram a um acordo de cessar-fogo em Nagorno-Karabakh. A proposta foi sugerida pela missão de paz russa na região. Uma das principais exigências que os separatistas de Karabakh aceitaram é uma proposta de desarmamento. O anúncio acontece 24 horas após o início de uma ofensiva militar do Azerbaijão sobre esta região. Está previsto um encontro para discutir o cessar-fogo entre as autoridades de Nagorno-Karabakh e do Azerbaijão na quinta-feira. Cerca de 120 mil pessoas de etnia arménia vivem no enclave do sul do Cáucaso, um território separatista do Azerbaijão de maioria arménia, mas reconhecido internacionalmente como parte do Azerbaijão. Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, pretende declarar-se inocente das 3 acusações judiciais que enfrenta sobre a compra de uma arma em 2018. O filho de Joe Biden é acusado de possuir uma arma enquanto era consumidor de drogas ilegais, tendo omitido esse facto para poder comprar o equipamento. Hunter Biden já assumiu publicamente que sofreu de problemas relacionados com o consumo de drogas por altura da perda do irmão Beau. Ainda assim, o filho do presidente norte-americano nega que tenha consumido drogas ilegais na altura da compra da arma. Caso seja condenado, Hunter Biden poderá enfrentar uma pena de prisão até 25 anos. Um burro foi resgatado com vida dos escombros cerca de 10 dias após o sismo que abalou o centro de Marrocos. O resgate foi feito pelos bombeiros da equipe internacional de busca e resgate do Reino Unido na segunda-feira, na aldeia de Imin Ijli, nos arredores de Marrakech, com o vídeo do momento a ser publicado nas redes sociais no mesmo dia. Os operacionais confirmaram que o dono do animal ficou extremamente grato pelo resgate do burro, que significava muito tanto para ele como para a família, que não dispunha de equipamento adequado para conseguir retirar o animal. Segundo números oficiais, o sismo fez 2.946 mortos e mais de 5.600 feridos.